E agora eu vou apresentar para vocês o entendimento que eu creio ser o mais esclarecedor de todos dessas vertentes sobre a natureza de tudo e o porquê que a tudo existe, ou até o que a gente consegue pelo menos chegar em concepção lógica, ou não, dependendo. A religião ela vai ser uma forma de comportar a existência do astral em denominações que vão variar na sua época, cultura, povo em que se originou e suas referências humanas, a que são incluídas em formas de também metáforas, em formas de alegorias para explicar o entendimento do prazer, do bem, do mal e aquilo que ele vai trabalhar mediante uma ordem maior. Que justo pela concepção humana vai ter diversas lacunas lógicas, diversos vazios existenciais ainda não respondidos. Os principais apontamentos de poder de controlar sociedades e de inibição da própria humanidade está concentrado nas ideias que derivam de Cristo, ou pelo menos é o que interpretam dele, pelo menos Jesus como uma figura também histórica e também espiritual, mas diferente que é pregado, considerando em maioria que essa transformação que te leva à eterna graça, a sua negação de pecado que remete à sua humanidade que é, claro, falha, porque fora de Deus nada é perfeito, então por isso assim se dá. Mas é pego por diversas vezes em curvas lógicas do sentido de, por exemplo, como um Deus de totalidade poderosa, no caso o onisciente, consciente, poderia permitir à humanidade certas questões a quais soariam até mesmo como um diverso jogo. Soa completamente sádico botar você em um jogo onde você não necessariamente escolheu a nível de alcançar as minhas ordens e assim ser total gratificado por isso. Em outro tempo, se você me desacatar, naturalmente será rechaçado a um ciclo eterno de sofrimento, tendo apenas uma única chance de fazer o certo. O erro gravíssimo é desconsiderar e conflituar com a ciência, um grande problema, uma vez que a gente entende metáforas e coisas de maneira subjetiva, de forma literal, que isso impacte na política e no controle social. Tem um degrau de esclarecimento, não em questão de superioridade ou questão de hierarquia, mas a nível de justificativa lógica nas religiões que representam como reencarnação uma justificativa, a questão do karma, a questão de que eu herdo por ação e reação, como já é provado tanto por Newton, tanto pela própria prática. Conceitua-se que nesse processo de evolução um pouco mais gradativa, em degrau, em maneira fácil, onde aos poucos eu vou me redimindo, evoluindo o meu caráter, me desfazendo de maldades que eu fiz a outras pessoas, as quais eu conheço, e a qual eu encontro em vidas futuras, e assim vou num ciclo de evolução constante. Isso realmente faz mais sentido, mas ainda assim não sufoca o viés que grita pela ausência de lógica, menos por uma vertente kardecista, a qual eu tenho base e berço, e sou total grato também. Pregam a ideia de que a caridade, como valor moral, é o princípio básico, que com elas atingiríamos a máxima comunhão social, a prática do amor, assim elevaríamos toda a existência, conceberíamos o alto de maneira gradativa. Mediante essa pergunta, se a tudo a caridade é o principal, uma vez em que evoluímos a um alto grau de consciência, como por exemplo Jesus Cristo, o eterno ciclo é de alimentar, de suprir uma falta de outro que ainda não está no degrau evolutivo. E eu vou, ajudo aquele precisa de mim, eu ajudo, eu supero, aquele supera, me ajuda. Pensado num estágio onde todos tenham atingido o seu grau máximo de evolução, porque é o esperado de uma escada, o que sobra? Se o princípio natural é a superação de um problema e depois que cessado em totalidade, o que sobra? E depois o mesmo questionamento do aspecto cristão, que é: por que criar tudo isso? Por que permitir essa escada? Mas a dor, ela vem como único mecanismo de você aprender muitas lições. E por que o levar a uma superação de algo que eu mesmo criei? O conceito monodológico de Leibniz, as mônadas. Com a própria física, tudo no universo deriva de algum lugar. Tudo que parta deriva de uma concepção inicial. Logo, tudo é por conta de algo. Assim, não existiria acaso em teoria, porque o acaso seria justamente a atribuição de algo que a gente não conhece, a origem, né? A causa. Também não faria sentido existir eventos destituídos de significado tão pouco aleatórios. A ciência, atualmente, explicando, né? Porque tem pessoas que confundem muitos conceitos da ciência, o que significa de fato, e elas levam a concepções erradas. A ciência, ela nada mais surge através do que do questionar das coisas. A primeira delas, filosofia, e derivando em todas as outras sub-áreas da nossa existência, matemática, números e etc. Tudo que é estudo porque é respondido, e se respondido é perguntado logo, é mais sobre pergunta do que respostas, e tanto por isso mais sobre incerteza.
A ciência ela não propõe certeza de nada, ela é um método instituído como mais seguro por nós humanos atuais de teste e de confirmação prática de imaginários, teorias as quais a gente tenha. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Ela em nada é comprovada 100%, mas em nada também é refutada. Tanto por isso, a teoria mais aceita, comparada às outras teorias de início. E de forma alguma, a espiritualidade deve conflitar com a ciência, porque a espiritualidade é o mais alto grau de ciência, no final das contas, de conhecimento, de percepção. A ela antecede, então não faz sentido elas se combaterem. E o método justamente acaba sendo um pouco grotesco e abrupto às vezes, porque a galera vai pela ausência de evidência igual a evidência de ausência. Ou seja, se eu não provo que existe, logo não existe. É assim que as coisas funcionam, as coisas mais abstratas da vida. Se eu não consigo comprovar através de um laboratório, de um medidor de partículas, que o amor faz algum sentido, de que ele é simplesmente a derivação das nossas concepções biológicas, que resta então toda a nossa vida, que é muito mais abrangida por emoção do que razão em si, uma vez que a razão é feita para regular nossos instintos emocionais, primitivos. Ciência, tudo que escapa então do olhar comprovativo laboratorial vai ser considerado delírio, alucinação do ser, sendo que em muito pode ser comprovado pelo seu empirismo, pela sua experimentação prática de ação, o mesmo critério usado pela ciência. Uma vez que, por exemplo, pensemos, vamos exercitar. Hoje a gente tem comprovação que o átomo é o que tudo compõe, ele existe, ele é a substância indivisível da maneira que ele é constituído, porque ele já foi constituído de diversas formas, Já tiveram a teoria de que ele era de uma maneira, de que ele era de outra, de que era não sei o que das partes. Então, pensado que na época, vamos botar assim, no terceiro cara que eu não me lembro, Rutherford, de repente, que conceitou a teoria. Antes de que viesse a última mais certeira, que permanece até hoje, as pessoas comprovavam que, isso é o que a gente acessa do nosso tempo. Isso é a verdade absoluta máxima que a gente chega a um grau imaginário. Uma vez que conhecemos mais coisas, então existem coisas que não conhecemos, enfim, vamos avançando até que conhecemos um todo. Vamos assim, não absoluta, que seja, mas acima. E isso já reconhece por si próprio que nós estamos errados se pensarmos em conceitos de totalidade em muitas das coisas, em relação à natureza das coisas, porque a tendência de uma escala mesmo progressiva, de progressão, é de que ela seja infinita, ou se finita, absoluta. Do mesmo, ainda assim, a absoluto. Comprovar até porque estudos derivam de financiamento, daquilo que é interessante. Pensemos que o estudo do câncer não sai justamente em sua cura, pelo menos não saiu abertamente ou saudavelmente para a vida de quem achou, por conta de que isso não é interessante para as farmácias. Numa lógica onde o sistema controla tudo, não é interessante todo tipo de conhecimento relevante e nem por isso, então, pensado a atuação de poder espiritual, algo que está além da matéria, que consegue ele fazer transcender camadas, controlar a sua própria realidade. Por que isso seria interessante ser investigado? A imortalidade da alma, onde as pessoas perdem o medo de estar na corrida dos ratos, rodando e rodando em ciclos repetitivos de trabalho, de sofrimento. Eu dei uma norteada aí para poder explicar para vocês um pouco da metafísica. Deus, tudo deriva, logo tudo ele pertence. Pensemos que ele é uma espécie de, metaforicamente, Pai. Então carregamos no universo tudo com um certo DNA daquele que gera, portanto, parte da essência. E se ele é o todo, porque ele gera o todo, ele participa do todo. Uma visão próxima do panteísmo, que Einstein concordava que o que há na natureza, Deus está mais próximo da gente do que a gente costuma botar no céu. De repente ele está aqui, porque ele é que gera, ele é que cria, ele está na beleza, no olho, no sorriso da criança. Passado com outra metáfora maravilhosa, podemos pensar em Deus então como um grande mar. Pensarmos então que nós, vamos assim colocar, nós somos algo antes desse. Então vamos pensar que somos almas, vamos pensar que somos espíritos, para assim reencarnar ou encarnar, que seja. Existe um grande mar, que é Deus, que é tudo. Ele decide em tal determinado momento criar como um grande criador, e uma vez que ele a tudo cria, se torna vazio não poder experimentar aquilo que cria, porque de que vale um quadro que você faz e não consegue experienciar? Então, criando a tudo, ele decide experimentar se subdividindo em gotículas, essas que seriam todo o universo, então pertencentes a ele, ou seja, gotas fazem parte do mar, assim como o mar compõe a gota, então tudo seria Deus, assim sendo por ele. A explicação mais próxima da ciência de hoje, a qual você vai conseguir entender mais rápido pela mente, vai dizer que tudo no universo, comprovadamente, é energia. Tudo que se há é energia. A matéria,
energia condensada vibrando em uma velocidade menor a que se torne visível aos nossos sentidos físicos. Então, aquela partícula vibra de maneira mais lenta, mais rápida fosse vibrar, mais sutil seria, mais imperceptível aos nossos sentidos carnais, portanto, mais espiritual. Tudo que há a energia de sua forma mais sutil, a energia de sua forma mais condensada. Um exemplo disso, por exemplo, é a fumaça, o gás do fogão, que é mais... E o calor na própria física já é determinado que é a vibração de uma molécula, calor, que é fruto base da energia. Portanto, Deus também pode ser considerado energia, porque a tudo compõe. Que nosso organismo é feito de energia. O som da nossa voz é vibração. Tudo é vibração, tudo vibra. E tanto por isso tudo cria. Palavras têm poder, isso realmente é verdade. Se tu desconfia, tu pode tentar, tá ligado? Tipo assim, é um desafio até que ele faça. Passe pelo menos meses olhando para uma parte do seu corpo, desejando, intuindo com ódio, com força. Ai, minha perna tá doendo, eu vou cair, eu sou horrível. Diga palavras tão negativas e aguarde para o resultado disso. Com certeza não vai ser positivo. E aliás, antes que você ateu, a concepção de placebo só é a limitação da ciência sobre esse conceito de criação da própria realidade, tá? É que ela atribui ao campo material única e exclusivamente, mas é a mesma lógica. Então, partindo desse conceito, Deus experienciando e se subdividindo sem perder o princípio inicial, ele começou a se fragmentar em coisas que vão além da nossa concepção lógica de indivíduo, de quantidade numérica. Ele é você, sou eu, fulano, ele é sua mãe. E pensado assim, que nós fomos densificando de forma espiral, assim sendo então, tornando mais sólidos, uma energia que foi se solidificando, assim como, por exemplo, Jesus fez sendo o espírito de alta classe, para descer numa dimensão mais bruta. Todos nós assim fizemos, ou quer dizer, Deus assim fez, nós, entende? Na verdade, para a gente falar disso, a gente tem que fugir um pouco da nossa mente racional nos conceitos de linearidade de tempo que não existe, pois se Deus é eterno em seu princípio, não existe início, meio e fim, simplesmente é de forma expansiva. Portanto, a gente não pode considerar que ocupamos unicamente essa existência. A ideia de multiplicidade de mundo e de realidades, ela também vai entrar nisso. A concepção de individual só existe por conta do ego, aquilo que nos mantém em identidade terrena. Se assim tirarmos no princípio onde acabamos de nascer, no instante em que nascemos, temos a mesma e exata essência que qualquer outro ser vivo, e ser energia. Tanto encarnamos um personagem e uma forma de existir justamente porque queremos experienciar aquilo que criamos. Nós somos Deus experienciando a própria realidade. E o significado disso tudo é despertarmos para lembrar disso. Se nos reconectar com a nossa própria essência enquanto individual, você justifica o sofrimento, justamente a ausência do próprio. O escuro, ele não existe. O escuro é a ausência de outro algo, da luz. Então, o escuro é a consequência da falta. Logo, o sofrimento é a consequência e é o risco que se paga quando ele decide experimentar uma realidade dualística, onde existem conceitos como bem e mal numa mesma atmosfera, conceitos como certo e errado, o que é a nossa lógica humana. Tanto por isso os paradoxos de tempo, que aqui propus, mas a lógica universal vai muito além da nossa mente. Mestres como Jesus reconheceram sim sua divindade, despertando poderes até a si mesmo, como a galera brinca. Nas tradições do hinduísmo vão ser chamados siddhis, que seriam a questão de, por exemplo, cura com a imposição das mãos, que seriam um processo de levitação, que são atingidos uma vez que despertado processos como Kundalini, e aí vão sobre estudos mais profundos de espiritualidade, sobre questão de controle de chakra, de terceiro olho. A lógica, o conceito de karma, porque se não existe o conceito individual, eu nunca estou agindo para contigo, mas sim para sempre comigo, em representação diferente de tempo, de espaço, de realidade, mas fragmentação do mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou habitando em você, e lá em Jesus, e tudo, porque tudo é Deus de mundos. A própria brincadeira cósmica que Deus propõe a si próprio. Haríamos então um fim, seria um eterno criar, uma vez que a tudo habitamos. Vamos supor então que todos os seres estejam evoluídos, já que eu sou Jesus e tudo mais, e Buda, e estamos agora numa comunhão de graciosidade, ou seja, retornamos à fonte, o mar. O que sobraria de novo? Um descanso, um pouquinho, né, pelo menos, aproveitamento. Porque pensemos agora referente à nossa vida, dando um parâmetro mais próximo da nossa razão. Nada na vida é destino, tudo é processo. Você estuda num processo para entrar na faculdade.
Você entra na faculdade, você começa a estudar na faculdade com um processo de trabalho. E o seu trabalho, ele é um processo, tudo é processo, nada é fim. Nada é fim, logicamente, a morte é um fim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Assim, o conceito da máxima expressão do amor profundo e da criatividade, da criação, do gozo, do aproveitamento. Deus é um eterno artista. Nós, quer dizer, ele... Obrigado. O seu karma ele se aplica naturalmente porque é mal a mim. É Deus se punindo em outro personagem, outra vestimenta teatral que é abordada na psicologia por termos de persona, principalmente por Carl Gustav Jung, que vai falar sobre as nossas máscaras sociais de interação. Pensamos num campo mais macro. A vida é um grande teatro. Vamos botar do lado dos animais, pelo menos. Eles estão cumprindo funções denominadas pelo seu instinto animal. Eles estão seguindo uma cartilha que, se de repente eles tivessem consciência, eles não seguiriam, né? O cachorro, se de repente ele fala, por que eu tenho que comer essa porra dessa ração de 4? Caralho, ele ia lá e ele fica em pé. Então a razão, ela quebra a sequência induzida, correto? Pré-definida. Logo, no mais alto grau de concepção da realidade, você é mais livre. Sim, Deus foi livre o suficiente para decidir se tornar momentaneamente não livre, despertando a sua liberdade ao lembrar que era Ele mesmo. Ela falou uma frase que eu acho incrível, que é: nós somos absolutamente tão poderosos que se decidirmos que não somos, não seremos. Tá na lógica universal, onde você já vê pela própria ciência que se você alterar a sua velocidade máxima do que da luz, você muda a forma da passagem do tempo. É percepção. A ciência já aponta para essas coisas, galera. A gente olha para o brilho das estrelas, que em luz chega até nós na Terra 60 milhões de anos, vamos assim botar. A luz que chega de 60 milhões de anos atrás, no momento em que reconhecemos isso, atuamos total poder sobre a nossa mudagem de realidade. Nós somos poderosos. Nós detemos a essência divina em nós. Ao estudar os movimentos da psique, vamos analisar que, de fato, se despertarmos desse sonho, desse teatro, porque uma vez que somos o observador da peça, somos o diretor, assim poderemos tomar controle de tal. Uma vez que somos atores, temos que seguir a cartilha. Mal é a concepção humana da pouca quantidade de bem. Você deve brincar com a fantasia. Não acreditar de fato ser parte dela. Não se identifique. Saiba que você faz parte do diretor da peça, ao mesmo tempo que você comanda a fantasia, mas não se iluda. A vida não é sobre ganhar dinheiro. A vida não é sobre correr atrás disso. A vida não é sobre ter alguém. O significado, você vai até lá. Por isso é subjetivo. Mas dentro de todo conceito que é subjetivo, há algo acima, maior, que todos vamos atingir. Ou já atingimos, né? Já que é um looping. Será que esse vídeo é a primeira vez?